do Galo, Atlético pintando aqui na Itatiaia e Atlético que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Com o Galo, Erechê, Cláudio Rezende. E a vitória do Galo ainda não veio no Campeonato Brasileiro. O sinal de alerta ligado, né? Já são 3 rodadas, apenas 2 pontos em 9 possíveis. O Atlético vem liderando alguns quesitos, como de finalizações, de posse de bola, entre todas as equipes da Série A nessas primeiras rodadas, mas a vitória não veio e aí fica esta preocupação. Tem que alinhar, né? Desempenho com resultado. E já é um assunto que a gente vem batendo na tecla desde o primeiro jogo contra o Grêmio. Aí também veio o São Paulo, o jogo lá contra o Cienciano, tudo mais ou menos no mesmo contexto também do Vitória da Bahia no empate no Mineirão. A gente vai falar sobre o Hulk, hein? O Hulk tem um recado aí depois de atuação ruim, não só dele, mas do Galo no Campeonato Brasileiro. O atacante Hulk postou hoje nas redes sociais uma mensagem, um desabafo, podemos dizer assim, do Hulk. O Atlético não conseguiu vencer ainda. Ontem o jogador foi criticado, não teve uma boa partida. Ele colocou, abre aspas, eu amo e respeito o futebol, embora seja um esporte em que todos os dias você precisa provar quem você é. Palavras do Hulk hoje nas redes sociais. O Galo que se prepara agora, tem o Santos na próxima quarta-feira. E aí o técnico Cuca vai ter uma volta importante, mas também uma baixa para esse compromisso lá contra o Santos do Neymar. E o Lianco é um jogador importante para retornar à equipe no setor de defesa, mas o Guilherme Arana, com dores, né, um incômodo na coxa direita, ficou na fisioterapia. Jogador não deve estar presente aí nesse jogo do meio de semana, quarta-feira, contra o Peixe. É Campeonato Brasileiro e a pressão aumenta um pouquinho no Brasileirão, né, Panzi? Aumenta um pocão, cara, porque já são 3 rodadas. Do Hulk também, na cobrança. Não, é assim, cara, vamos falar do Hulk primeiro. Sim. Tem torcedor que é muito radical, né, cara? Às vezes a paixão cega o torcedor. Gente, o Hulk, ele tem o direito de jogar mal. Ele tem direito de jogar, ter uma sequência jogando mal. Ele tem direito de jogar um jogo mal. Ele tem jeito de um universo ali de 10, 15 jogos seguidos, fazer 3, 4 jogos ruins. Ele tem o direito, gente. Ele é um ser humano. Ele é o cara mais decisivo do futebol brasileiro desde 2021. Ele é o jogador mais decisivo do Atlético nos últimos anos. É um dos maiores jogadores da história do Atlético. Será que esse cara não tem o direito de fazer um jogo ruim? Como ele fez contra o Vitória? Ele jogou mal. Ah, mas já tem muitos jogos que ele tá mal. Muitos jogos o quê? O Hulk foi o artilheiro do campeonato estadual. Decidiu vários jogos a favor do Atlético. Aí teve uma lesão. Ele volta da lesão, tem poucos jogos que ele voltou. Deixa o cara ao menos recuperar a parte física, e ele depende muito da parte física dele. Ou você não confia no Hulk? Se você não confia no Hulk, na recuperação dele, o problema tá com você, não tá no Hulk. E se você não dá a um atleta, um jogador, o direito de jogar um jogo ruim, ou 2 que sejam, 3, o problema tá com você, não tá com o jogador. Então menos, gente, ainda mais com o Hulk. E aquele detalhe, né? Questão de entrega profissional, ele tem de sobra, né? É um dos jogadores mais profissionais que eu já vi na minha carreira. É atleta, é exemplo dentro do grupo, é exemplo para vários jogadores. Enfim, sinceramente, é inacreditável que tenha gente que coloque em xeque o Hulk no Atlético. Mas são pouquíssimas pessoas, ou dá para contar nos dedos. Mas mesmo assim é uma turminha barulhenta, né? Um negócio inacreditável. Mas a cobrança para o time, ela tá acontecendo e ela é aceitável. O Atlético, por mais que venha jogando bem, Atlético é da equipe que tem os melhores números nesse início de Campeonato Brasileiro. Números ofensivos. Está entre os times que mais fazem o perde, pressiona e fazem bem. O time que mais finaliza no campeonato, mas é o que mais finaliza errado no campeonato. E por isso tem pecado e deixado escapar resultados importantes. O desempenho tá bom. Nos 3 jogos o Atlético não foi mal. É verdade que contra o Vitória foi uma atuação abaixo dos 2 primeiros, contra Grêmio, que o Atlético perdeu, e contra o São Paulo, que teve um 0-0. Acho que o Galo abusou demais do abafa das bolas cruzadas, mas mesmo assim foi superior. 34 finalizações.
Mas a cobrança tem que ser pra dentro de campo, né? O papel do treinador é fazer o time criar. O Atlético tem criado. O papel do Cuca tá sendo feito e muito bem feito. É o time que mais cria no campeonato. Agora a cobrança tem que ir pra cima dos atletas, mas com calma. Não é porque o cara faz 1, 2 jogos ruins que a turma vai agora colocar em xeque a entrega, enfim. Menos, gente. E para trazer um convidado aqui no apito final, alô, Cláudio Rezende. É verdade, o Galo vai ter 12 rodadas no total até junho, quando o Campeonato Brasileiro e todas as competições vão ser paralisadas para a disputa do Mundial de Clubes que vai acontecer nos Estados Unidos. E o Rony chegou a citar, né, o atacante do Galo há alguns dias que tinha uma meta, não falou qual, mas o Galo tá abaixo, com certeza, né, dos 9 pontos, apenas 2 conquistados. E o Henrique André conversou com o Rony e ele fala sobre isso. Já foi campeão pelo Palmeiras, conhece esse tipo de competição de pontos corridos. Vamos ouvir o Rony. Bom, eu acredito que nem seja pressão, mas para quem tá de fora acha que as coisas, né, tá tudo errado, mas eu acredito que a gente tá no caminho certo, né? Só as vitórias que não estão vindo, são 3 jogos e a gente só tem 3 pontos, 2 pontos, mas eu acredito que a gente está no caminho certo, até porque a gente está jogando bem, a gente está criando, mas eu acredito que a gente, cada um tem a confiança, né? Tem a confiança de que as coisas vão se reverter e espero que já seja no próximo jogo contra o Santos e que a gente possa fazer um grande jogo e já somar pontos. Tá aí então o Rony conosco aqui no apito final da Itatiaia. O ataque do Galo vem sendo aí sempre Rony, Hulk e Coelho Júnior Santos. Segundo o Cuca, não vai demorar tanto para retornar, mas o Júnior Santos acabou se lesionando novamente, né? Ele vem tendo problemas físicos desde quando chegou ao Atlético, não teve o período de pré-temporada, né? Ficou jogando até quase o fim de dezembro do ano passado pelo Botafogo no Mundial Interclubes, e aí vem tendo dificuldades aí físicas o Júnior Santos. Enquanto isso tá a turma do ataque do Galo aí tendo que dar conta do recado, e a pontaria é o grande desafio aí para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. É o Santos quarta-feira e no domingo o Botafogo. Agora é pegar uma sequência nesse Campeonato Brasileiro, lembrando que teremos no meio do ano Super Mundial de Clubes, aquela data FIFA, né, Panzi? É uma paralisação que a turma vai dar uma descansada, vai abrir a janela de contratações, que é a mesma de saídas. Então, times certamente perderão jogadores importantes, outros contratarão jogadores também importantes. Vai ser um outro campeonato depois do Mundial de Clubes, Hugo. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas é bom que o Atlético chegue e que consiga pontuar até lá, para chegar mais tranquilo, para não ficar aquele desespero do ano passado, né? E sobre os jogadores que estão no DM, Rezende? Vamos lá. O Atlético tem o Igor Rabelo já em fase final de recuperação. Iniciou nesta segunda-feira chamado período de transição, fazendo alguns trabalhos com bola em campo, ainda em separado dos demais jogadores, e segue no departamento médico, né? O Arana fez fisioterapia com essa dor muscular na coxa direita. O Cuca destacava, né, que o Arana, ele já vinha reclamando e vinha com desgaste importante, vinham tendo aí um cuidado especial com ele. Ontem não conseguiu suportar os 90 minutos, não deve jogar o Arana aí no meio de semana. E também o Júnior Santos tem o Palácios, lesões musculares. O Galo tem no departamento médico também o atacante Caio Maia, que passou por cirurgia, teve uma lesão grave lá nos Estados Unidos nos jogos de pré-temporada, e o Cadu, que não joga desde o meio do ano passado, né? O Cadu, há uma expectativa de que em meados do ano agora estaria disponível para o Galo depois de uma séria lesão no joelho. Então o departamento médico do Galo tentando aí administrar essa situação, mas o elenco mais curto com essas baixas no momento. Dari Rezende, a situação do DM do Galo e a situação do Júnior Santos preocupa, né, Panzi? Que até agora... o Júnior Santos não teve nem tempo, né, de mostrar futebol, de chegar na expectativa que todo mundo imaginou, porque são 2 lesões, né? Pouquíssimos jogos, 2 jogos quando chegou, uma lesão séria, aí mais 2 ou 3 jogos, outra lesão. Então vai ter que dar um jeito o Atlético, talvez fazer um trabalho especial com o Júnior Santos, mas o DM tá cheio, né? Júnior Santos, Palácios, o Alan Franco,
agora o Guilherme Arana, o Hulk já passou por lá, então o Atlético tem que ficar atento. Ficar atento porque o elenco já é curto e são jogadores importantes. A gente está falando de titulares, 2 titulares importantes, Alan Franco e Guilherme Arana, e um com potencial de ser titular, que é o Júnior Santos. Agora o Cuca, por exemplo, precisou do Igor Rabelo, também estava com um problema muscular, um desconforto, teve que usar o garoto chileno, o Ivan Roman, que inclusive fez um bom jogo. Então o Galo tem que dar um jeito de esvaziar esse DM o quanto antes, viu, Hugo? Os destaques finais aqui no apito final Atlético, Cláudio Rezende. A programação do Atlético tem o treinamento na manhã desta terça-feira, seguido de viagem para São Paulo, voo fretado, partindo de Confins 11h40 da manhã, chegando em Guarulhos 1h da tarde, depois de ônibus a delegação desce a Baixada Santista rumo a Santos. A delegação vai ficar concentrada no Hotel Sheraton, pertinho da Vila Belmiro, para o compromisso de quarta-feira, 9h30 da noite. E hoje, Igor Rabelo iniciou o período de transição, já fez um trabalho com bola em campo, pode ser novidade, depende do treinamento de amanhã, se não for para o Santos, para o duelo contra o Botafogo. Ainda segue no departamento médico, além do Guilherme Arana, o Alan Franco vai demorar um tempo aí com lesão no joelho, e também Júnior Santos e Palácios se recuperam de lesões musculares.